livro do Antigo Testamento. Os irmãos que estão fazendo o curso aí de obreiros já estão aí chegando já do Novo Testamento, né? Tudo guardado aqui na mente, na mentalidade. Obrigado, irmão Macedo. Queridos, eu peço que você abra sua Bíblia no livro de Malaquias e não feche após nós lermos o texto, porque nós vamos estar direcionando a mensagem toda nesse texto e vamos estar verificando o texto novamente, ok? Quem achou aí, diz amém? Malaquias capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: E agora, ó sacerdotes, este mandamento vos toca a vós. Se o não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. E já as tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isso no coração. Eis que vos corromperei a semente e espalharei esterco sobre o vosso rosto, o esterco das vossas festas, e com ele sereis tirados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento para que o meu concerto seja com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Meu concerto com ele foi de vida e de paz, e eu lhes dei para que me temesse, e me temeu e assombrou-se por causa do meu nome. Versículo 6: A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e apartou a muitos da iniquidade. Porque os lábios do sacerdote guardaram a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos desviardes do caminho, a muitos fizestes tropeçar na lei, corrompestes o concerto de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos, mas fizestes acepção de pessoas na lei. Amém, queridos? Meus queridos e amados irmãos, hoje nós estamos num culto de ensinamento da palavra, um culto de doutrina. Por isso, eu lhe peço muita atenção e paciência para que nós possamos estudar esse texto esta noite. Amém, queridos? Esse texto aqui, queridos, eu quero, nesta semana de aniversário da igreja, é importante também nós fazermos algumas reflexões do nosso caminhar, né, nesse ministério. É um momento também, querido, de nós reavaliarmos a nossa vida como igreja do Senhor. Assim como nós, quando devemos de vez em por quando fazermos uma análise do nosso casamento, de como está a nossa vida conjugal, juntamente com a nossa esposa, o que nós devemos melhorar, onde foi que nós acertamos, onde foi que nós erramos. E aqui esta noite eu quero falar um pouco sobre isso, fazer uma análise baseado nesse texto de Malaquias. Em primeiro lugar, queridos, eu quero dizer que Malaquias, esse profeta, Malaquias, o nome quer dizer mensageiro de Jeová, né? Ele era um profeta e o seu nome já dizia tudo, que ele era um mensageiro de Deus. Malaquias, ele era um judeu, né, de Judá. Ele era daquela turma, daquele povo do pós-exílio. Aqueles que não entendem essa linguagem, deixa eu explicar para você. O povo de Deus, todas as vezes que virava as costas para Deus, Deus permitia que os inimigos invadissem o território, os levasse cativo muitas vezes, às vezes ficavam cativos na sua própria terra. Muitas vezes Deus permitia eles irem para a Babilônia, servir ao povo babilônico. Outras vezes se viram por 400 anos no Egito, né? Para que o povo pudesse novamente se arrepender e voltar para Deus. Esse é o amor de Deus. Deus às vezes permite
que nós, né, passemos algumas dificuldades para que nós nos voltemos para Ele. E Malaquias, ele é desse período, após o povo ter voltado do exílio, né? O povo passou 70 anos na Babilônia, e após eles terem voltado, aí se levanta esse profeta. Mas por quê? Porque o povo, após ter voltado, o povo começou a baixar a guarda de novo. O povo voltou sedento de Deus, o povo voltou cheio da vontade de servir a Deus. Mas com o passar do tempo, o povo começou a esfriar, o povo começou a ficar negligente na fé, o povo começou a esquecer dos benefícios do Senhor. E Deus levanta Malaquias para lembrar ao povo. E Malaquias, ele é contemporâneo de Neemias. Quem já estudou o livro de Neemias sabe que Neemias também foi usado para reconstruir ali Jerusalém após ela ter sido totalmente destruída, né? Então, queridos, o conteúdo geral desse livro, nós podemos ver que após eles voltarem do exílio, aqui nesse período de Malaquias, o templo já tinha sido reconstruído, né? Que para o povo judeu o templo era a maior representação da presença de Deus no meio do povo. O templo já havia sido reconstruído, né? O sacrifício e as festas que os judeus faziam já estavam procedendo normalmente, os sacrifícios no templo, né? As festas, né, já haviam sido voltadas, já havia sido restaurado. Também nesse período aqui o povo já tinha novamente, né, tinha um conhecimento geral da lei, porque nós também sabemos que Esdras, também pós-exílio, eles encontraram a lei do Senhor, e Esdras ensinou o povo a lei do Senhor. Então o povo aqui também já estava no conhecimento geral da lei do Senhor. Mas só que nesse período, irmãos, estava havendo uma grande apostasia. E o que é apostasia? É você se afastar das verdades da fé cristã. O povo conhecia tudo isso, estava lá no templo construído, estava adorando a Deus, levando sacrifícios, mas o povo estava com o coração frio, se afastando de Deus. E aí Deus levanta o profeta, mas não era só o povo não, irmãos, os sacerdotes também. Aqueles que estavam à frente do povo, eles estavam se corrompendo, irmãos. Para você ter uma ideia, o povo de Deus estavam se separando das suas mulheres para casar com as mulheres pagãs. Isso para o povo judeu, né, era uma coisa terrível. Os sacerdotes não estavam nem aí para nada, irmãos, né? A infidelidade do povo, é por isso que lá na frente, em Malaquias 3, que é um versículo muito falado com relação, o povo não estava mais também se lembrando da casa de Deus, não, nem de dizimar, nem de ofertar. O povo estava totalmente frio com relação à sua fé no Deus que o havia os resgatado lá da terra da escravidão, né, do exílio. Ok, irmãos? Os irmãos compreenderam até aí, né? Estou fazendo aqui uma visão panorâmica para que os irmãos possam compreender o momento que Malaquias se levanta com esta mensagem. O momento em que o profeta se levanta, trazendo esse texto que nós lemos, que agora nós vamos ler ele com bem calma, versículo por versículo, para nós compreendermos a mensagem do profeta. Ok? Então, mas antes eu quero dizer uma coisa para meus amados irmãos. Enquanto a bênção, melhor dizendo, enquanto a obediência produz bênção, a desobediência, irmãos, produz maldição. E onde é que você vê isso, pastor? A gente vê lá em Deuteronômio, aquele texto tão conhecido, né? 28, né? Versículo 2 e versículo 15. Que Deus disse que tem dois caminhos à nossa frente. A gente pode escolher a bênção ou pode escolher a maldição. Então, se nós escolhermos obedecer, nós vamos sermos abençoados. Mas se for desobedecer, busca a maldição. A desobediência de Israel, meus irmãos, foi a causa deles terem ido para o exílio, porque eles começaram a desobedecer a Deus, viraram as costas para Deus, e Deus permitiu que eles fossem para o exílio, né? Você também pode ver isso lá no Deuteronômio 28, do versículo 64 ao 67. Quando eles voltaram do cativeiro,
Quando eles voltaram lá do cativeiro, já não tinha mais monarquia, não era mais reis. Agora, Israel não era mais uma nação política. Agora Israel se tornava agora um rebanho religioso. E quem estava agora nesse contexto, né, como figura principal, era o sacerdote. Era o sacerdote, irmãos, que muitas vezes julgava as causas do povo. Era o sacerdote que representava o povo diante de Deus. O sacerdote, ele exercia o ministério de ensino e também o ministério profético. Nós podemos ver isso lá em Neemias, do capítulo 8, do versículo 1 a 8. Nós podemos ver isso quando Esdra, né, ele desempenha esse papel. E Esdra era um sacerdote, né? Mas agora Deus, embora fosse uma nação, né, que Deus estava no governo, entre aspas, que fosse uma nação que tivesse o seu culto para Deus, ou era uma nação escolhida por Deus, mas agora esta nação estava sendo advertida novamente e sobre uma maldição que poderia vir sobre ela novamente, porque ela estava esquecendo Deus novamente. Os irmãos que estão fazendo a escola de obreiros, eu estou falando muito nisso porque são aulas recentes que nós vimos, né? Os irmãos sabem que depois de Malaquias, passamos quantos anos em silêncio? 400 anos. Deus ficou em silêncio, irmãos, porque o povo estava se voltando as costas para Deus. E isso, irmãos, ficou sem uma voz profética, e isso foi uma angústia terrível para o povo, que era acostumado a ouvir Deus falar, né? Povo desobediente, mas gostava de ouvir Deus falar. Então, irmãos, a ausência de profeta foi um duro golpe a Israel, irmão. Foi 400 anos, até Deus levantar quem? João Batista novamente, né? O primeiro profeta do Novo Testamento, né? João Batista. Então, queridos, o povo estava novamente desobedecendo, e estava ali já Deus falando que ia amaldiçoar o povo. Nós vamos já ver isso. Uma outra coisa, irmãos, que nós podemos ver nesse contexto, é que o sacerdote não estava mais desempenhando o seu papel. Uma liderança, irmão, espiritual nunca é neutra. Amém? Você pode dizer isso comigo? Uma liderança espiritual, ela nunca é neutra. Ou ela é bênção, ou é maldição. Uma liderança espiritual, ela nunca é neutra, irmão. Ou ela é bênção, ou é maldição. E o sacerdote aqui, nesse contexto, irmãos, estava neutro. O povo estava se corrompendo e o sacerdote não estava nem aí. Nesse contexto aqui, irmãos, o desvio do povo começou pelos sacerdotes. Pelos sacerdotes. Aqueles que estavam à frente do povo. Primeiro, os sacerdotes se corromperam desprezando o nome de Deus. Depois o povo começou a trazer ofertas de animais cegos, coxos, de todo jeito para Deus. O povo começou a fazer Deus de como se fosse sem temor. As ofertas na época, os irmãos sabem que era de animais, né, irmãos? E tinha que ser um animal perfeito, né? Mas daí o povo começou a trazer animal cego, animal coxo, animal doente, né? Todo jeito dilacerado para Deus. Porque o povo não estava mais temendo a Deus, e o povo não estava mais amando a Deus, irmãos. O povo já estava com o coração frio novamente perante Deus. Amém ou não amém? Quando os líderes não honram a Deus, irmãos, o povo se desvia, né? O profeta Oséias já alerta em nome de Deus, lá em Oséias 4:6, que também é um versículo muito falado nas igrejas, mas o povo só fala uma parte. O povo só fala que, assim, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Mas a segunda parte do versículo os irmãos nunca falam. Qual é a segunda parte do versículo? Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. O sacerdote rejeitou o conhecimento e não passava o conhecimento para o povo, e o povo estava sendo o quê? Destruído, irmãos.
né? Mas geralmente a gente só fala do povo, só fala da ovelha, só fala que o povo de Deus está sendo destruído porque não quer conhecimento. E o sacerdote que está no púlpito, qual é a missão dele? Qual é a obrigação dele se não é alimentar o rebanho com alimento sólido? Amém? A bênção, as bênçãos ministeriais, irmãos, aqui nesse contexto, do versículo 1 ao 4, elas estavam sendo transformadas em maldição. Vamos ler novamente o texto? E agora, ó sacerdote, este mandamento vos toca a vós. Se o não ouvides e não propuserdes em vosso coração dar honra ao meu nome, isso aqui quem está falando é Deus através da boca do profeta. Deus está dizendo que o sacerdote não estava dando honra ao nome de Deus. Diz o Senhor dos Exércitos. Aí o que é que Deus diz? Enviarei a maldição contra vós, falando para o sacerdote, e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já as tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isso no coração. Eis que vos corromperei a semente, espalharei o esterco sobre o vosso rosto, o esterco das vossas festas, e com ele sereis tirados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que o meu concerto, ou minha aliança, seja com Levi. Diz quem, irmãos, aí na sua Bíblia? Senhor dos Exércitos. O sacerdote, irmãos, não estava ligando para a maneira que o povo estava vivendo. O sacerdote não estava nem aí, irmãos. Aí o que acontece? A maldição cai sobre os ministros. Enviarei sobre vós a maldição. O que Deus está querendo dizer aqui é que Ele reversa a promessa original, que era abençoar o povo através da vida do sacerdote, E o pior aqui, irmãos, que Deus diz que amaldiçoaria a bênção do sacerdote. O que é que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo que vai trocar a bênção do sacerdote por maldição, não. Ele está dizendo que ele vai amaldiçoar a bênção do sacerdote. Toda vez que o sacerdote levantasse a mão para abençoar alguém, estava amaldiçoando. Os irmãos estão entendendo? Ele não está dizendo que ia trocar, Ele está dizendo o quê? Amaldiçoarei as vossas bênçãos, Ele diz que eu vou amaldiçoar as vossas próprias bênçãos. E toda vez que o sacerdote levantasse a mão para abençoar, em vez de receber a bênção, o povo estava recebendo a maldição. E qual era a razão, irmãos, dessa maldição sobre as bênçãos do sacerdote? Por que Deus amaldiçoou? E aqui eu vou começar já a entrar na questão sem fronteiras. Ainda não comecei a falar. Primeiro, irmãos, versículo 2. Deus estava amaldiçoando sobre as bênçãos, sabe por quê? Porque os ministros estavam negligenciando a palavra de Deus. Capítulo 2, Malaquias, versículo 2. Se o não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração, se ele não ouvisse, e não colocasse no seu coração, dar honra ao meu nome, diz ao Senhor dos Exércitos. Ou seja, ouvir a palavra de Deus em primeiro lugar. Se ele não ouvisse a palavra de Deus, e era isso que estava acontecendo. Os sacerdotes não estavam, irmãos, ouvindo a palavra de Deus. Os sacerdotes não estavam negligenciando a palavra de Deus. E essa palavra aqui foi diretamente para os líderes, irmãos, para o sacerdote que estava à frente do rebanho. Não foi para o rebanho que Deus estava falando aqui. Deus está aqui enviando uma sentença. E essa sentença aqui não podia ser recorrida, irmãos. Deus está dizendo que se não ouvirdes, se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, aí eu vou enviar a maldição sobre as vossas bênçãos.
porque os pregadores relaxaram em instruir o povo sobre a palavra de Deus. Nesses 7 anos, irmãos, agora eu vou focar um pouquinho para cá. Nesses 7 anos de ministério, quem está aqui desde o princípio, sabe que nós nunca negligenciamos, como líderes, como sacerdotes desta casa, nunca negligenciamos, nunca faltamos com o Senhor com relação a sermos negligentes à sua palavra. Nós, como sacerdotes desta casa, irmãos, nunca nos propomos um outro caminho para o povo a não ser a palavra de Deus. Nós nunca aqui, nenhuma vez sequer, nunca chegou aqui alguém para pegar um envelope e trocar por uma toalhinha, ou por um sabonete, ou por seja lá o que for, para comprar a sua bênção. Aqui nós sempre zelamos pela palavra do Senhor. Eu sei que isso aqui é um texto do Velho Testamento, mas eu estou aqui fazendo um paralelo, irmãos, para que, se Deus tinha prazer nesses mandamentos da antiga lei, com certeza o nosso Deus, que é imutável, Ele tem prazer também nos dias de hoje com relação a esse zelo pela sua palavra. O que é que Deus estava amaldiçoando ali a bênção dos sacerdotes? Segundo, os homens que deviam ensinar a palavra de Deus não estavam fazendo isso adequadamente, irmãos. Eles não estavam ensinando a palavra de Deus adequadamente ao povo, né? Eles estavam sendo verdadeiramente, né, voltando as costas para Deus também. Queridos, hoje, né, pode haver igrejas que desestimulem o seu rebanho a estudar, a se aprofundar na palavra de Deus, a buscar a palavra, a mergulhar, a sondar essa palavra. Mas uma coisa eu garanto a esta igreja, eu não preciso nem garantir que a igreja já sabe e conhece, que aqui nós fazemos pelo contrário, nós cobramos. Meu irmão, leia, busque, mergulhe, é a palavra, é a palavra, é a palavra, é a palavra, é a palavra. E tem casos, irmãos, né, que há sacerdotes hoje também, que estão negligenciando com relação a isso também, estão preguiçosos de estudar a palavra, de buscar a palavra, de passar para o rebanho a palavra. Tem sacerdotes hoje, que a palavra é 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos e amém. Cada caso é um caso, e eu não estou aqui para julgar ninguém. Mas uma coisa eu digo, irmãos, a palavra de Deus é quem fortalece, é quem dá vida, é quem restaura, é quem promete, é quem Deus se revela, é onde nós conhecemos Deus, é onde nós conhecemos a sua vontade, a sua promessa é pela palavra. Outra coisa, irmãos, que os sacerdotes estavam fazendo negligentemente, é que os ministros estavam desprezando o nome de Deus. Não se falava mais, não honrava mais o nome de Deus. O que é honrar o nome de Deus? É dar peso, é dar atenção, é dar importância ao nome de Deus. Você sabia, irmãos, que hoje tem pastores, ou tem igreja ou ministério que pouco fala no nome de Deus, porque a estrela é quem está à frente do ministério, o poder é dele, é ele que cura, venha para cá porque é comigo. Ou quando não é, sistemas, né? Mas o nome de Deus não está sendo mais glorificado. Eu quero dizer uma coisa, meus amados irmãos. Esta igreja, como eu orei aqui no início, ela foi levantada para glorificar o nome do Senhor. É o nome do Senhor que tem primazia nesta casa. É o nome do Senhor, irmãos. E é por isso que nós lutamos e batalhamos. É para que o nome do Senhor seja glorificado, irmãos. Amém? Essa é uma função do sacerdote. É uma função do sacerdote. Honrar significa isso, irmão, dar importância. O nome de Deus estava sendo desonrado pelos ministros.
O nome de Deus estava ficando esquecido, né? O nome de Deus estava sendo esquecido pelos ministros, pelo povo que estava trazendo suas ofertas de qualquer maneira para a casa de Deus, pela falta de fervor espiritual do povo. O nome de Deus também não estava sendo honrado. Não viviam para glorificar o nome de Deus. E quando nós não vivemos para glorificar o nome de Deus com as nossas vidas, irmãos, nós estamos desonrando o nome de Deus. Os pregadores não apenas negligenciaram a palavra de Deus, mas também não a colocaram em prática. E o erro começou do altar do Senhor. Os sacerdotes estavam sendo negligentes e todo o povo estava acompanhando a negligência. Posso ouvir um amém? Estou falando daquele povo, irmãos. Amém, né? E o pior, irmãos, quando a gente vê aqui no versículo 3, abra aí, eu não sei como está a sua tradução aí, né? A tradução diz assim: e eis que vos, o que tem aí na sua? Uns diz reprovarei a sua descendência, outros corromperei a sua descendência, né? Mas o sentido é o mesmo, irmãos, né? O sentido aqui é o mesmo. Alguns trocam a palavra descendência por semente. Quem é que tem semente aí? A minha aqui também tem semente, né? Agora, quando a gente fala aqui, esse nome semente em hebraico, ele tem dois significados que a gente pode vermos como se encaixa aqui nesse texto, irmão. Primeira semente aqui, né? Ele diz que vos corromperei a semente. Aqui ele pode estar falando, irmão, de a descendência, né? Pode estar falando de semente aqui das colheitas mesmo do povo, que o povo produzia, plantava. E quando Deus diz que vai reter as sementes, é que não ia ter mais produção, não ia ter mais alimento. Deus ia fechar a mão para abençoar o povo, né? Deus não ia deixar mais o povo colher dos frutos. E nós sabemos que lá, e hoje também, né, irmãos, o sacerdote comia daquilo, das ofertas que o povo dava. E se não havia mais produção, o sacerdote com certeza também ia passar necessidade. E Deus está dizendo aqui: porque vocês não têm me honrado, eu vou fazer de vocês vão ter uma descendência reprovada, né? Ou seja, reprovarei a vossa semente. Pode ser com relação à colheita, mas também pode significar, irmãos, a posteridade do povo mesmo, né? Os filhos, a nação ia colher, né? E esse era o julgamento de Deus para aquele povo, né? Também, irmãos, aqui no versículo 3, você está acompanhando aí? Hoje nós vamos aqui puxar um pouco aqui para analisarmos esse texto bem direitinho, irmãos. Hoje é um culto de ensinamento, não esqueça. Eis que vos corromperei a semente. Eita, irmão, isso aqui é pesado. Olha o que Deus diz aqui. Deus diz: espalharei esterco. O irmão sabe o que é esterco, né, irmãos? Todo mundo sabe o que é esterco? Olha o que Deus está dizendo, onde é que ele vai botar esse esterco aqui? Sobre o vosso rosto. Deus está dizendo que ia passar aquilo que você está pensando mesmo na cara do sacerdote. É aqui que está na Bíblia, irmãos. O irmão está com a Bíblia aberta aí? Sabe o que é isso aqui, irmãos? É como o sacerdote estava dando o pior para Deus. Quem já ouviu falar na lei da semeadura aí, irmãos? Como o sacerdote e o povo estavam dando o pior para Deus, afrontando a Deus, Deus dá essa resposta aqui para eles: meu irmão, vocês vão receber também. Vocês vão receber também. Vocês estão me desonrando, né? Jogar algo no rosto de uma pessoa era uma afronta muito grave, irmãos. E quanto mais aquilo.
na cara do sacerdote. Deus também diz no versículo 3, irmãos, né? Espalharei esterco sobre o vosso rosto, e o esterco das vossas festas, e com ele sereis tirado, ou seja, será rejeitado. O sacerdote, além de ser tirado, ia sair todo. Irmão, é só para pensar, irmão. Calma. Amém. Você está vendo a responsabilidade do sacerdote aí, irmão? Né? Além de ser rejeitado o sacerdote, ele ia sair com a cara toda. É duro, irmão. Né? Então, meus irmãos, e o pior, irmãos, que Deus diz aqui no versículo 4, né? Que essa liderança só ia atentar para Deus quando Deus fizesse, e ia ser tarde demais. Deus está dizendo aqui no versículo 3 que vai fazer isso, no versículo 4 ele está dizendo assim: então sabereis que eu vos enviei este mandamento. Depois que eu fizer isso com vocês, aí vocês vão saber que sou eu que estou falando e estou mandando esse mandamento para vocês. Palavra dura, né, irmãos? Para o sacerdote. Palavra dura para o sacerdote, para nós que estamos aqui. Saber que se nós formos negligentes em honrar a Deus, honrar o seu nome, pregar a sua palavra, irmão, nós podemos ser rejeitados e sermos ainda humilhados perante a todos, irmãos. E é por isso, queridos, que muitas das vezes eu posso ter até exagerado no zelo que eu tenho por esta casa. Mas uma coisa eu quero dizer para meus irmãos: eu não quero sair daqui desta forma não, irmãos, perante Deus não. Eu quero zelar por esta casa, eu quero zelar por a palavra, e eu quero zelar pelo nome de Deus aqui nesta casa, irmãos. Porque, irmãos, nesses 7 anos de ministério que nós estamos até aqui, irmãos, e eu creio que é por isso que Deus não mandou maldição para nós, mas pelo contrário, a mão com a sua bênção ainda continua sobre as nossas vidas, nos abençoando todos os dias. Porque nós honramos a sua palavra, porque nós honramos o seu nome, porque nós honramos as ovelhas que ele tem nos confiado. Agora vamos aí do versículo 5 ao 7, irmãos. Agora nós vamos ver a bênção de ser um verdadeiro ministro, irmãos, né? Até agora eu estou falando da maldição. Agora vamos ver a bênção de um verdadeiro ministro. Em primeiro lugar, um verdadeiro ministro, ele mantém um profundo relacionamento com Deus. Nós podemos ver aqui do versículo 5 ao versículo 7 que ele fala de Levi, né? Nós sabemos que Levi foi, a sua tribo foi escolhida para servir ao Senhor, porque era um povo que foi separado para isso. Deus diz: meu concerto, ou minha aliança com ele foi de vida e de paz. Olha a comunhão, né? Ele está falando aqui de Levi, no versículo 4 nós podemos ver: o meu concerto com ele foi de vida e de paz, e eu lhes dei para que me temesse, e me temeu, e assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade esteve aonde? Na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz, comunhão e em retidão, e apartou a muitos da iniquidade. Porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão o que, irmãos? A lei, porque ele é o anjo do Senhor dos exércitos, né? Ele temeu, irmão, ele temeu a Deus, ele tinha comunhão com Deus. Levi andava com Deus, ao contrário daquele sacerdote. O que Deus está lembrando aqui aos sacerdotes e ao povo, irmãos, que não é pelo muito fazer, que embora isso seja importante, mas o que é mais importante para Deus é o andar com Ele, é a comunhão com Ele, é estar juntinho a Deus. O que nós fazemos é importante para Deus, é claro que é, mas mais importante do que aquilo que nós fazemos é aquilo que nós somos com Deus, a comunhão com Deus.
ao estarmos só com Deus, a oração com Deus, a sinceridade diante de Deus. Isso é muito mais importante para Deus. Amém? Deus está muito interessado, queridos, nessa comunhão para conosco. Olha só no versículo 6, irmãos, um verdadeiro ministro, ele é incorruptível na doutrina. Versículo 6, a lei da verdade esteve na sua boca, não é a lei da mentira, da verdade. Ele estava comprometido com a doutrina, a verdadeira instrução estava na sua boca. Ele não usou de subterfúgios, de mentiras, não, ele pregava a verdade, ele pregava a palavra, ele ensinava a verdade, ele ensinava a palavra de Deus. Quando nós vemos aqui que a palavra estava na sua boca, irmão, nos seus lábios, isso aqui é uma conexão daquilo que o ministro é com daquilo que o ministro fala, que nós podemos ver em Mateus capítulo 12. Vamos abrir lá, marque aí, vamos abrir lá em Mateus capítulo 12. Vamos correr um pouquinho porque o tempo está avançado. Versículo 33 diz assim: ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosas que os homens disseram, hão de dar conta no dia de juízo, porque por suas palavras será justificado e por suas palavras será condenado. Então, queridos, a palavra tem muito a ver com aquilo que nós somos, porque a árvore produz fruto bom ou fruto ruim. Amém? Eu creio que esse ministério aqui tem produzido bons frutos, irmãos. Nesse instante nós vimos um testemunho aqui daquilo que esse ministério tem feito. A diaconisa Arlei falou que as crianças lá do Benjamin, elas não davam atenção a ninguém, não respeitavam a hora de oração, nada. A diaconisa Arlei acabou de dar um testemunho aqui, que Deus está transformando aquelas vidas através de uma porta que Deus nos levou a abrir lá naquela comunidade. E isso são frutos e são bons, irmãos. Isso são frutos e são bons. E é importante dizer também, queridos, que isso faz muito parte da visão que Deus nos dá. Isso faz muito parte da visão que Deus nos dá. E nós termos essa segurança daquilo que nós cremos, né? Da verdadeira doutrina. Porque se nós não tivermos essa segurança, essa convicção daquilo que nós cremos, irmãos, a nossa igreja já teria caminhado para todo que é de caminho, irmãos. Eu falei aqui um dia desse que hoje as pessoas estão muito pelo pragmatismo, é aquilo que dá certo. Não, veja ali uma igreja está enchendo porque está fazendo isso, vamos fazer. Aqui não. Aqui é o que o Senhor ordena. E até agora o Senhor tem falado, palavra, 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 palavra. Palavra. Vamos em frente, né? E hoje nós estamos lutando contra uma maré muito grande, irmãos. Uma maré muito grande. Nós somos aqui instruídos, mas nós sabemos que há uma maré muito grande aí fora. Há um liberalismo, né, exagerado. São dois opostos, né? Ou liberalismo exagerado, ou legalismo exagerado. Apesar que o legalismo está perdendo muita força, né? Porque nem o legalismo está detendo essa onda que está aí fora. Há também um sincretismo muito forte, mistura de coisa. Irmãos, eu vou falar aqui uma coisa para meus irmãos. Talvez os irmãos achem que eu ando procurando isso em televisão, mas não é não, irmão. Parece que Deus, ele gosta de me provocar.
É difícil eu me sentar para assistir a televisão, mas toda vez que eu assisto e vou mudar de canal, eu vejo uma cena dessa, irmão. Aí eu não me controlo, irmão. Eu vi ontem, estava mudando o canal, eu vi um amado lá com um botijão de água, desse tambor de água de 20 litros. Aqui, um obreiro do lado com uma panela tinha que ser de cobre, senão não valia não. De cobre, cheia de arruda dentro. Irmão, isso é macumba gospel, irmãos. O homem estava chamando as pessoas e estava dizendo: vocês viram que eu não botei a água no chão, por quê? Para não contaminar, porque senão vai contaminar, vai amaldiçoar os seus pés. Eu fiquei pensando, de onde foi que veio essa água? Veio da chuva, foi? Não foi lá do poço, não. É umas coisas, irmãos, assim, e que ele ia pegar aquela água e ia lavar os pés do povo, para tirar a maldição dos pés, irmãos. E eu fico olhando essas coisas, irmão, mas irmãos, porque eu fico pensando, irmão, meus olhos vão logo para a cruz do Calvário, irmão. A cruz do Calvário já quebrou tudo que é de maldição, meus irmãos. Nós somos livres pelo sangue do Cordeiro, irmão. Não é a água mineral que vai te lavar da maldição, não. Misericórdia, irmãos. Então, irmão, nós estamos nesse pragmatismo, sincretismo, que é essa mistura de elementos que não tem a ver com a fé cristã, irmãos. Não tem nada a ver com a simplicidade do Evangelho, meus queridos. E um verdadeiro ministro do Senhor, ele tem que falar sobre isso, tem que ensinar o povo. Nós não podemos ficar calados, irmãos. Olhe para a Bíblia, irmãos. 1ª, 2ª e 3ª João foi combatendo heresias. Colossenses, Filipenses foi combatendo heresias. Gálatas foi combatendo heresias. A maioria das cartas de Paulo foram combatendo heresias, porque eles falavam. Naquele tempo tinha o gnosticismo, que ainda está por aí, essas coisas. E eles combatiam, irmãos. E hoje nós não podemos, a gente fica com medo de falar. Logicamente que tem uma ética que a gente não vai, mas, irmão, isso não é uma fé evangélica, irmãos. Os irmãos, me desculpem, mas isso não tem nada a ver com o Evangelho do Senhor. Porque a partir do momento que eu boto a minha fé numa bacia cheia de arruda, meus irmãos, eu vou voltar para os tempos das rezadeiras, que quebrava um peão e o peão ficava murchinho, claro, se quebrou, tem que ficar murcho. E a gente cria nessas coisas, e hoje está dentro da igreja que se diz evangélica. E nós sabemos, irmãos, que há uma coisa que cura, cura, liberta, salva e restaura, que é o nome de Jesus. É o sangue de Jesus. E é isso que todo crente sincero, piedoso, deve preservar na sua vida e na sua casa, irmãos. Fugir um pouco aqui da mensagem, mas está inserida no contexto. Por último, irmãos, Jesus, um verdadeiro sacerdote do Senhor, versículo 6 ainda, no finalzinho, e a retidão apartou a muitos da iniquidade. O que é isso, irmãos? É ganhar vidas, é ganhar almas, porque o verdadeiro ministro, ele é ganhador de almas, né? E ainda tem mais, irmãos, o verdadeiro ganhador de almas tem uma recompensa para ele. Você anota aí, Daniel capítulo 12, versículo 3, e lê em casa qual é a recompensa daquele que ganha almas. Daniel 12, versículo 3. Vamos em frente, já estou concluindo, irmãos. Pois um verdadeiro ministro, ele faz isso. Já o falso ministro, irmãos, ele é pernicioso em seu ensino e exemplo. No versículo 8, mas vós desviaste do caminho a muitos fizeste tropeçar na lei. Amém? Você estava vendo aí versículo 8? Um mau ministro faz muitos desviarem, né? Faz muitos se afastarem, porque o ensino dele é mau, irmãos. E em vez de andar na luz, anunciar a verdade, os falsos ministros torcem a palavra de Deus, ensinam o erro, desviam as pessoas de Deus, em vez de levá-la ao conhecimento de Cristo, né?
Um falso ministro, já estou encerrando, versículo 9. Vamos ler o versículo 9. Ele diz o quê? Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizestes acepção de pessoas na lei. O que era isso aqui, irmãos? Fazer acepção de pessoas na lei. Ele julgava um de uma maneira e outro de outra, irmãos. Ele fazia concessões, fazia cortejo. Ele tinha 2 pesos e 2 medidas. Julgava o rico de uma maneira e o pobre de outra. Nós não podemos ter 2 pesos e 2 medidas. Nós temos que tratar todos iguais. Porque esse povo aqui, irmãos, eles preferiram deixar de honrar a Deus para buscar o aplauso dos homens. Esse povo aqui, irmãos, ele não visava a glória de Deus, mas visava o lucro. Esse sacerdote aqui, irmãos, ele favorecia um e penalizava outro. A sua consciência não era cativa da verdade, irmãos. Infelizmente, irmãos, nós vemos muito isso aqui ainda hoje. Os sacerdotes violaram aqui, que nós vimos, a aliança com o Senhor. Primeiro, já estou encerrando. Eles violaram a aliança com o Senhor pelo menos de 3 maneiras. Primeiro, em desobediência à palavra de Deus. Segundo, corrupção no ensino da palavra de Deus. E terceiro, parcialidade para aplicar a palavra de Deus. Eles deixaram de andar com Deus e quiseram lisonjear os homens. Infelizmente, se uma pessoa se recusa a ser ensinada pelo preceito, ela será ensinada pelo julgamento. Você pode ver lá no versículo 3 e 4. Mas eu quero concluir, irmãos, dizendo que se nós esperamos de Deus bênçãos, nós devemos andar na obediência a Ele. Amém? E um verdadeiro ministro sempre vai ter uma alegria no seu coração de levar outros a Cristo. Porque é para isso que as portas da casa de Deus estão abertas. Para levar, são 2 motivos principais. Primeiro, para levar as pessoas a Cristo. E segundo, para alimentar as pessoas para ficarem firmes em Cristo. São as 2 principais razões de uma porta de um ministério aberto, irmãos. Buscar as pessoas até Cristo e alimentar as pessoas para que elas fiquem firmes em Cristo através da verdadeira palavra de Deus. E nesses 7 anos de ministério, irmãos, eu creio que nós temos buscado trilhar este caminho, irmãos. Eu não digo que nós nunca não erramos nada, porque nós não somos perfeitos, perfeito só Deus. Mas eu digo uma coisa, irmãos, cada dia nós estamos melhorando mais. Eu digo, queridos, que esse sacerdote aqui pode ter muitos defeitos, mas o desejo do meu coração, e Deus conhece, é o melhor para as ovelhas. Tanto é, queridos, que aquilo que Deus colocou no meu coração com relação a esse ministério está sendo aplicado nesses 7 anos. É instruindo, é palavra. Nós não negligenciamos. Você que começou, você pode olhar para a sua vida agora e quando você começou aqui, eu tenho certeza que você cresceu muito espiritualmente. Eu tenho certeza que você cresceu muito como pessoa. Eu tenho certeza que você cresceu muito em conhecimento da palavra de Deus e em fé. Eu tenho certeza, querido, essa é a certeza que eu tenho no meu coração, que você que nasceu nesta igreja, ou veio congregar com a gente, você teve uma mudança na sua vida de alguma maneira. Porque nós entendemos que é a palavra de Deus que transforma o homem. E se nós entendemos que a palavra de Deus transforma o homem, irmãos, e essa igreja prega a palavra, com certeza há alguma transformação em nossas vidas. E que esse ministério vai continuar no mesmo propósito, na mesma fé, na mesma visão, até o dia que Deus nos der outro direcionamento. E até agora eu sou muito grato a Deus, porque nós temos buscado nos manter fiel a Ele, e Ele tem sido fiel com esta igreja. Tanto é que nós já fizemos tantas coisas que quando a gente fala, as pessoas acham que é impossível. Pode ser impossível para o homem,
mas é possível para Deus, e Ele é o cabeça desta casa. Amém? Vamos ficar em pé glorificando ao Senhor esta noite.